Vamos lá, vamos conversar agora com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, porque é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da insegurança alimentar enfrentada por comunidades tradicionais quilombolas diante desse agravamento do mapa da fome em todo o país. Isso porque um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensão, mostrou que 3 em cada 10 famílias brasileiras não conseguem comprar comida em quantidade suficiente, ou seja, sofrem de algum grau de segurança alimentar. Foi observada também a diferença por raça. 6 em cada 10 domicílios com pretos ou pardos vivem em algum grau de insegurança alimentar. 6 em 10. A fome no Brasil tem cor. Em todo o Brasil, são mais de 6 mil comunidades quilombolas e, nestes últimos anos, 75% das pessoas em território quilombola vivem em situação de extrema pobreza. É o que revela o relatório Quilombos do Brasil, Segurança Alimentar e Nutricional em Territórios Titulados. Sobre essa realidade e sobre desafios, é claro, a gente vai conversar agora com o João Paulo Diogo, que é coordenador do coletivo de assessoria Cirandas do Rio Grande do Norte, que entre as suas ações desenvolve um trabalho para a defesa dos povos e comunidades tradicionais. Esse coletivo é apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos no edital Enfrentando o Racismo a partir da base. E quem está aqui com a gente representando o Fundo Brasil é a Maiana Nunes, que é assessora de projetos. A gente já vai conectar, inclusive, o João Paulo, se tiver um probleminha ali com o link dele, mas já ele entra também. Maiana, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada, Thalita. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês na TVT. Maiana, costumo sempre começar a conversa. Eu acho que ele conectou o João Paulo. João Paulo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, sim. Tudo bem? Ótimo, maravilha. Eu também te ouço super bem, João. Eu ia começar com a Maiana, mas a gente tem essa tradição sempre começar com o nosso convidado aqui do fundo. Então, eu queria já te questionar um pouquinho sobre essa realidade das comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte. O que você tem experienciado em relação a reclamações que chegam de fato, a vivência dessas comunidades, quando se trata do assunto fome, né? Então, me conta um pouquinho sobre essa realidade, João. Hoje o debate sobre a fome nas comunidades tradicionais, especialmente as comunidades quilombolas, é um debate que ele tem várias transversalidades, né? Uma primeira transversalidade hoje que bate a porta é que no processo da pandemia, os sistemas comunitários de segurança alimentar foram comprometidos. O que significa isso? As comunidades tradicionais tinham sistemas de produção de alimentos e que esses sistemas de produção de alimentos, uma parte dos alimentos era para subsistência e a outra parte dos alimentos era comercializada na perspectiva de garantir insumos para continuar produzindo alimentos. Com o processo da pandemia, esse processo de reoxigenação da produção de alimentos da comunidade tradicional, que era, em dada medida, tinha uma parcela aí, a partir do que a gente conseguiu analisar, a gente construiu um observatório de impactos da pandemia nas comunidades tradicionais, e esses dados nos trouxeram uma questão da realidade de que um pouco a dificuldade de comercialização também comprometeu as dinâmicas dos sistemas comunitários. João, outra questão, deixa eu te cortar, só para te pedir um favor, para você reconectar, porque o seu microfone está chiando um pouquinho para a gente. Consigo te ouvir, mas o chiado atrapalha um pouquinho. Reconecta para mim, quando você for falar depois, segura o microfoninho do fone, que acho que vai facilitar para a gente, tá bom? Enquanto isso, eu vou conversando com a Maiana. Maiana, falando um pouquinho sobre esse enfrentamento do racismo, né? Porque a atuação, inclusive, da assessoria Cirandas é por conta de um edital de combate ao racismo, de enfrentamento do racismo a partir da base, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse campo de atuação do Fundo Brasil. Certo, Thalita. Então, quando a gente sempre vem falando aqui na TVT, né, que o Fundo Brasil tem uma trajetória de apoio ao campo do enfrentamento ao racismo, né? O Fundo Brasil tem 15 anos de atuação pelo fortalecimento dos direitos humanos no Brasil, e uma das atuações centrais, uma das prioridades da atuação do Fundo Brasil é o enfrentamento ao racismo. Em todos os nossos editais, a gente busca contemplar organizações, coletivos, movimentos que estão nesse enfrentamento, nas mais diferentes frentes, entre eles a luta quilombola, o movimento quilombola. A partir de 2018, o Fundo Brasil começou a lançar um edital específico de atuação nessa linha, né, do enfrentamento ao racismo.
e a Assessoria Cirandas, o coletivo de Assessoria Cirandas, foi uma das nossas organizações contempladas no edital de 2020, a segunda edição do edital Enfrentando o Racismo a Partir da Base. Eles fazem um trabalho de, como o próprio nome da organização já diz, de fazer um processo de assessoria às comunidades quilombolas nos estados do Rio Grande do Norte e da Bahia. Agora, 2 semanas atrás, a gente lançou o resultado da 3ª edição do edital Enfrentando o Racismo a Partir da Base. Mais uma vez, o coletivo de Assessoria Cirandas foi contemplado, entre outras organizações do campo e também do movimento quilombola. E a gente também atuado em parceria com a CONAC, que é a Coordenação de Articulação de Quilombos do Brasil, buscando o fortalecimento dessa coordenação, buscando o fortalecimento da luta quilombola no país, a partir de editais, cartas convite, né, fortalecimento estadual em cada estado, enfim, que tem a representação da CONAC. A gente lança ainda esse ano, até o final do ano, um edital de agricultura familiar, ou seja, visando fortalecer a luta por terra, o direito à terra, ao território, e o direito também à alimentação adequada, que são algumas das principais pautas do movimento quilombola brasileiro. Maiana, só para a gente ter uma ideia, esse edital atende quantas organizações nesse momento? Nesse momento de 2022, a gente contemplou 22 organizações em 15 estados do Brasil. No edital de 2020, a gente contemplou 21 organizações. Então, a gente busca sempre a democratização de recursos, né, a desconcentração de recursos, contemplar o máximo. Travamos com a Maiana, né? Já temos o João Paulo de volta? Deixa eu ver se a gente já consegue retomar a conversa com o João Paulo, mas ainda não, né? Puxa vida, isso nunca aconteceu da gente ter queda de 2 dos entrevistados. Mas eu tenho comentários aqui e a gente vai dando uma olhada no que vocês estão comentando nas redes, tá bom? A Leila Araújo falou uma coisa aqui muito importante. Ela falou assim, eu acho que ninguém deveria ficar em paz sabendo que tem pessoas passando fome. É uma situação indignante. A gente tem discutido muito essa questão da fome aqui, né, Leila? E não dá para ficar em paz. Na semana passada, na sexta-feira, a gente conversava com o Fernando Brito sobre a questão da merenda escolar também, né? Que é outro problema gravíssimo. O governo não deu reajustes necessários para a merenda escolar e as crianças estavam em algumas escolas públicas de Minas, se eu não me engano, dividindo um ovo, assim, em 4 partes para conseguir se alimentar. E muitas crianças, a gente sabe, contam com a merenda escolar para poder comer, porque sabe que em casa não tem, de fato, comida. Então, é uma situação tão triste, né? E daí chega o nosso presidente e fala que imagina que essa situação não existe porque não tem ninguém pedindo pão em lugar nenhum. É essa a realidade que a gente vive. Outra internauta aqui diz que dá vontade de morar em outro planeta, né? Quando a gente vê as falas de Bolsonaro, é bem isso. Maiana, você falava sobre 2022, 22 projetos contemplados, né? Em 2020 também vocês tiveram um edital nesse formato, contemplando também essas ações de enfrentamento ao racismo. Isso, a gente teve em 2020, 21 organizações contempladas, em 2022, 22 contempladas. Eu acho importante também situar, Thalita, que esse edital, nos últimos anos, a gente tem buscado fortalecer institucionalmente as organizações, que as organizações tenham recursos para que elas possam manter a sua atuação. O recurso que a gente está provendo agora ao campo do enfrentamento ao racismo é um recurso de natureza flexível, né? Então, que as organizações tenham estrutura, condições básicas de garantir, né, a sua atuação, seja pelo fortalecimento da segurança alimentar, o combate à fome, à pobreza, enfim, que são lutas fundamentais do campo dos direitos humanos, a gente entendendo que a população negra é o segmento populacional mais atingido, né, pela segurança alimentar, pela fome. A Rede Pensão traz isso realmente, né, como coloquei aqui no início, a fome tem cor, então a gente precisa discutir esse viés racial também da fome. O João voltou, pessoal, a gente tem o João de volta, queria tanto que ele complementasse a resposta falando sobre as comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte, mas ainda não temos, né?
Ainda não. A gente ainda continua tentando reconectar. Maiana, volto com você também, porque assim, a gente fala sobre essa atuação do Fundo Brasil tão importante e a gente aproveita esse espaço para pedir para as pessoas colaborarem também, assim, até para que você explique como se dá esse financiamento de organizações via edital, né? Então, eu queria que você explicasse também como funciona isso aí dentro do fundo. Bom, a gente entende, Thalita, né, que os editais são a forma mais, digamos assim, democrática que a gente tem de garantir acesso a recursos à sociedade civil brasileira, ao campo da luta pelos direitos humanos no Brasil. O Fundo Brasil é uma organização que apoia movimentos de base, comunidades, organizações que fazem a luta nos seus territórios. A gente compreende que são essas organizações, são esses coletivos, esses movimentos que têm total capacidade de atuar pelo fortalecimento da luta antirracista, enfim, da segurança alimentar. Então, de nossa forma que a gente entende que é o melhor caminho, o caminho mais democrático para que as organizações possam submeter as suas propostas, os seus projetos, para que a gente possa, então, fazer esse apoio. E o Fundo Brasil, no momento, tem 10 diferentes linhas de atuação. Então, a gente atua não só pelo enfrentamento ao racismo, mas, enfim, pela justiça criminal, o fortalecimento das comunidades indígenas, né, que também têm sido bem afetadas pela questão da segurança alimentar, então, pela justiça socioambiental. Então, esse tem sido o nosso foco de atuação. Perfeito. Aliás, fundobrasil.org.br, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem conhecer a atuação do fundo, as instituições que já participaram de editais e foram contempladas, tá tudo no fundobrasil.org.br. João, que bom que você voltou. Vamos lá, eu queria que você retomasse a sua primeira fala. Você falou um pouquinho sobre essa situação da produção, né, que foi comprometida durante esses últimos anos, essa produção de subsistência das comunidades, e você ia citar um segundo ponto. Eu queria que você complementasse, então, falando sobre essa realidade e a fome enfrentada por essas comunidades no Rio Grande do Norte. Então, só para reforçar um pouco do que eu estava tentando apresentar, acho que tem um dado de realidade, que é o dado de que nós temos um número de comunidades que não são tituladas, né? Nós temos no Rio Grande do Norte 60 comunidades, as 60 comunidades que existem no Rio Grande do Norte, só 20 foram tituladas ou tem um processo de titulação. Então, tem um grande desafio aí, que é o desafio de pensar uma política pública para os que estão negligenciados pelo sistema de políticas públicas, porque não são reconhecidos como quilombo, né? São reconhecidos pelos seus pares, mas não ainda pelo Estado. Nessa perspectiva, também tem um dado que é muito valioso atentar, que é o dado também de enxergar as diversidades que essas comunidades tradicionais, especialmente os quilombos, têm. Não ver o quilombo como um espaço singular, mas sim um espaço plural, onde tem atravessamentos de identidades dentro dele, né? Tem quilombos que são pesqueiros, pesca artesanal continental, pesca artesanal oceânica, tem quilombos que atuam com a agricultura familiar, tem quilombos que são extrativistas, e nessa perspectiva, identificar esses sistemas de segurança alimentar é muito valioso para entender as dinâmicas do que nós precisamos entregar como resposta de combate à fome. E entender também que esse combate à fome está intimamente com a garantia do direito ao território. Porque é muito complicado a gente construir uma resposta paliativa para uma comunidade que historicamente teve soberania alimentar. Quando nós discutimos comunidades tradicionais, nós discutimos comunidades que historicamente tiveram soberania alimentar porque seus territórios ofertaram isso para elas. O que acontece é que a pandemia levou essas comunidades a uma crise alimentar porque muitos dos seus insumos estavam comprometidos, só para ser muito claro. Tem comunidades no Rio Grande do Norte que durante a pandemia sofreu desabastecimento hídrico porque o carro-pipa não ia levar água. Se as pessoas não conseguiam sequer beber água, não conseguiam sequer produzir alimentos. Nós tivemos comunidades tradicionais, por exemplo, que são comunidades pesqueiras,
que não conseguiam vender os seus pescados para complementar o seu alimento, porque o mar dava uma parte do seu alimento, mas também, quando nós discutimos a fome, nós também discutimos uma questão que é nutricional. Muitas vezes, no território, você só tem uma oferta de um alimento que ele precisa ter um outro conjunto para garantir sua segurança nutricional. E muitas vezes você não conseguia fazer isso, né? Tem comunidades que são especializadas no plantio da macaxeira, mas ela produz isso muito bem, mas ela precisa de outros componentes para garantir sua segurança Sim. alimentar. Então, essas comunidades foram atravessadas por esse processo. Mas também eu não posso aqui perder de vista de dizer que essas comunidades não ficaram esperando a sorte, né? Elas se organizaram numa perspectiva de construir uma importante rede de solidariedade, né? Que foi muitas vezes puxada por questões locais, mas também outras vezes lideradas por articulações nacionais, na perspectiva de dar conta de atender essa emergência de segurança alimentar que nós vivemos. Nós não vivemos só uma questão de fome, porque esse é um debate muito pequeno nisso, né? Nós vivemos uma emergência de segurança alimentar e que ela se agrava a cada dia, porque por mais que a pandemia esteja em um período de baixa, né, que nós estamos saindo desse ciclo mais gravoso, o que nós debatemos hoje é como as comunidades recompõem esse sistema de segurança alimentar. Quais são as estratégias que estão sendo pensadas para responder à demanda dessas comunidades? Porque, concretamente, as comunidades, a gente, quando debate a fome, nós precisamos debater numa perspectiva histórica. O Brasil, historicamente, teve experiências extremamente avançadas no combate à fome. O que acontece é que essas tecnologias desenvolvidas pelas organizações sociais, pelo Estado brasileiro, foram abandonadas em um determinado momento. E a gente, nesse momento, está sendo conclamado a revisitar essas experiências de combate à fome, que o Brasil, internacionalmente, foi tido como referência, para que a gente não viva um agravamento da crise de segurança alimentar no Brasil, e que a gente consiga responder de uma forma muito eficiente e imediata o que nos grita. Hoje há um debate que precisa acontecer, que é um debate de entender quais são as respostas que conseguimos construir enquanto organizações sociais, mas para além disso, de como cobramos do Estado uma política pública que seja efetiva na perspectiva de responder esse problema que cada dia se agrava. É isso, né? As estratégias traçadas dentro das organizações precisam se tornar políticas públicas, por meio de políticas públicas que a gente consegue dar uma resposta eficiente para esse tipo de problema. É importante você trazer esse ponto, porque a gente está num ano eleitoral, né? Ano de eleição, e a gente precisa ter em mente esse tipo de questionamento de problemática na hora de escolher qualquer candidato, e daí seja ali para o Congresso, porque essas pautas vão pintar ali no Congresso, inclusive as terras, né, a legalização das terras passam pelo Congresso, então isso tudo vai ser discutido ali e precisa estar em pauta nesse processo eleitoral. Quer complementar de alguma forma esse lance político, assim, o questionamento que tem que ser feito num processo eleitoral como esse, João, só para a gente encerrar, a gente já tem alguns minutinhos, fala para mim sobre isso. Então, eu acho que tem um debate que é como a gente consegue construir a agenda política, né? E a nossa agenda política, ela não parte do zero. O nosso esforço nesse momento está na perspectiva de revisitar as experiências consolidadas pelo Estado brasileiro no combate à fome. Nosso esforço se empenha em apontar para o Estado o que é que ele acumulou de tecnologia social para que essas tecnologias sejam colocadas novamente em cena e que atendam aos anseios. Na disputa da agenda de governo e de Estado, a gente retoma o debate que o que a gente está fazendo não é uma discussão paliativa, mas sim a garantia de um direito que ele é constitucional, que está colocado aí no cenário.
E a gente também convida a uma reflexão que esse momento a gente não tem que partir de um debate de que essas experiências de combate à fome, elas precisam partir de umas experiências baseadas em evidências. Não dá para ficarmos numa perspectiva do invencionismo, né? Nós temos acumulado muito nisso. Nós temos expertise no tema, né? As organizações acumularam e o Estado brasileiro acumulou. Acho que a gente tem muita coisa sistematizada, temos muitos olhares em torno do tema. Então, o nosso esforço hoje é, primeiro, atentar para as necessidades de construir essas experiências, respeitando as diversidades das comunidades tradicionais, porque elas são soberanas, elas sabem e entendem quais são os caminhos que no território precisam ser seguidos, mas, para além disso, também conclamar a necessidade do Estado brasileiro, a partir de uma política pública de combate à fome e de segurança alimentar, garantir que esse direito chegue para todos, né? A gente vive um cenário onde a fome, como já foi colocado aqui, tem cor, tem lugar e, concretamente, ela está georreferenciada pelas desigualdades e atravessamentos. E enxergar isso, também trazer para o Estado brasileiro que, nesse processo de implementação da política pública, é necessário tratar os desiguais com desigualdade também nos investimentos, né? Que significa que precisa investir mais nos que mais precisam. Então, esse é um debate que nós colocamos, que nós imprimimos energia para que ele aconteça, né? O Coletivo de Assessoria Cirandas, ele compõe uma articulação, que é a Articulação Promotores Populares pelos Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa articulação tem como direcionamento esse caminho, né? Que é de estimular o Estado brasileiro a seguir esse horizonte que já foi um dia uma referência. João, agradeço demais a sua fala aqui no programa, essa visão que você traz em relação às discussões travadas sobre comunidades quilombolas. Agradeço demais. Maiana, muito obrigada também. A gente agradece sempre o Fundo Brasil por nos dar essa oportunidade de trazer temas tão importantes aqui para a nossa pauta. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Um abraço para vocês e uma boa tarde. Boa tarde. Até. Boa tarde, Maiana até deu uma mais. travadinha. Obrigada, João. fundobrasil.org.br, pessoal, tá bom? Para conhecer as organizações contempladas por editais ali do Fundo Brasil e como essas ações são desenvolvidas. É muito importante esse trabalho do Fundo Brasil.